Existe um tipo de cristão de quem o diabo foge. A Bíblia fala de um tipo de crente que é capaz de resistir o diabo, que põe o diabo para correr. Satanás treme diante desse crente. Existem cristãos que anulam a maior arma de Satanás, o medo. Satanás trabalha semeando medo no coração dos crentes, criando fortalezas invisíveis que os aprisionam. Ele sussurra mentiras, distorce a verdade e usa circunstâncias para alimentar a dúvida e o temor. Muitas vezes, esses pensamentos de medo parecem inofensivos no início, mas logo se transformam em grandes muralhas que bloqueiam a fé e impedem o cristão de avançar. Essas fortalezas, quando não combatidas, se tornam prisões mentais e emocionais, onde os crentes permanecem acorrentados, paralisados e impotentes para agir em nome de Deus. O medo é um dos principais artifícios do inimigo, pois ele sabe que um crente temeroso é um crente ineficaz. O diabo usa o medo para neutralizar o cristão, tornando inútil para o reino e inofensivo diante das obras do mal. Essas muralhas de medo não só isolam o crente de sua verdadeira identidade em Cristo, mas também obscurecem a visão espiritual. Quando o medo domina, a confiança em Deus diminui, e os cristãos começam a duvidar da presença e do poder de Deus em suas vidas. Eles podem começar a acreditar que são incapazes de resistir ao mal, esquecendo-se de que a vitória já foi conquistada por Cristo. Muitos, sem perceber, acabam aceitando uma vida de mediocridade espiritual, onde vivem constantemente na defensiva, em vez de tomarem a ofensiva contra o inimigo. Esse tipo de mentalidade enfraquecida é exatamente o que o diabo quer: um exército de crentes que não sabem quem realmente são e não entendem o poder que possuem em Cristo. No entanto, Cristo morreu na cruz para libertar todos os homens dessas correntes do medo. Ele veio para destruir as obras do diabo, incluindo o medo que acorrenta os filhos de Deus. A cruz de Cristo é o símbolo supremo de vitória, onde o pecado e a morte foram vencidos, e as muralhas espirituais do medo foram derrubadas, assim como as muralhas de Jericó ruíram ao som das trombetas. A cruz não apenas nos garante a salvação eterna, mas também nos dá a liberdade de viver uma vida sem medo. O diabo não tem mais o poder de manter os crentes acorrentados, pois Cristo já pagou o preço da nossa liberdade. A cruz é o marco que separa o antes do depois na vida de um cristão. Antes, vivíamos sob o jugo do medo. Agora, vivemos na liberdade dos filhos de Deus. O diabo treme diante dos cristãos que entenderam que suas muralhas já foram derrubadas pelo poder do Espírito Santo. Esses crentes não apenas acreditam na obra consumada de Cristo, mas vivem de acordo com essa verdade. Eles não permitem que o medo os controle ou os impeça de cumprir o chamado de Deus em suas vidas. Pelo contrário, eles marcham em direção ao campo de batalha espiritual com ousadia e confiança, sabendo que a vitória já foi garantida. Satanás sabe que não pode fazer nada contra um crente que entende sua nova posição em Cristo. Esses cristãos são guerreiros espirituais equipados com conhecimento da palavra e com a autoridade do nome de Jesus. Eles causam arrepios de ódio e medo em Satanás. Cristãos que vivem conscientes de sua nova posição em Cristo se tornam verdadeiras ameaças ao reino das trevas. Eles compreendem que o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita neles, e isso os capacita a fazer as mesmas obras que Cristo fez, e até maiores. Esses crentes não estão apenas cientes da sua liberdade, mas sabem que foram capacitados para libertar outros. Eles não apenas oram, mas também exercem a autoridade que receberam, repreendendo espíritos malignos e derrubando fortalezas espirituais. Eles estão firmes na fé, sabendo que o diabo foge daqueles que resistem firmemente em Cristo. Esses crentes são uma constante lembrança para Satanás de que ele já foi derrotado e de que seu tempo está acabando. Esses cristãos que fazem Satanás fugir são os que conhecem sua autoridade para repreender espíritos malignos. Eles não têm medo de confrontar o mal, pois sabem que maior é aquele que está neles do que aquele que está no mundo. Além disso, eles reconhecem que sua força não vem deles mesmos, mas do Espírito Santo que opera através deles. Eles se armam diariamente com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, prontos para cortar as mentiras e os enganos do inimigo. Além disso, a oração é uma de suas principais armas. Eles entendem que através da oração, o céu se move em seu favor e as forças angelicais se alinham para lutar suas batalhas. A oração fervorosa de um justo tem grande poder, e esses cristãos vivem essa verdade diariamente. A vantagem de fazer parte do corpo de Cristo também fortalece esses cristãos. Eles sabem que não estão sozinhos na batalha, mas que fazem parte de uma comunidade de fé que os apoia. Quando estão fracos, as orações da igreja os sustentam, e quando estão fortes, eles fortalecem outros.
Eles entendem a importância da unidade no corpo de Cristo e sabem que juntos são mais fortes. Isso faz deles uma força imparável contra o inimigo, que teme a unidade dos filhos de Deus. Esses cristãos não estão apenas lutando suas próprias batalhas, mas estão unidos em uma guerra global contra o mal, onde cada oração e cada ato de fé tem impacto no mundo espiritual. O cristão que intimida Satanás sabe que em Cristo as muralhas do mal já caíram. Eles não têm dúvidas de que a vitória foi garantida e vivem em constante estado de prontidão para avançar e recolher os despojos. Nos tempos antigos, o exército vencedor tinha o direito de recolher os despojos do exército derrotado, e no mundo espiritual isso não é diferente. Os despojos que esses cristãos recolhem não são bens materiais, mas sim almas que ainda estão presas nas garras do inimigo. Esses cristãos sabem que foram chamados para libertar os cativos e resgatar aqueles que estão nas trevas. Eles avançam com a missão de libertar as almas que Satanás tentou aprisionar, sabendo que o poder de Deus os capacita para essa tarefa. Os despojos no mundo espiritual são as vidas que ainda vivem no cativeiro de Satanás. Cada alma resgatada é uma vitória sobre o inimigo e um avanço do reino de Deus. Esses cristãos entendem que sua missão não é apenas viver uma vida de vitória pessoal, mas também levar essa vitória a outros. Eles são verdadeiros embaixadores de Cristo, representando o reino de Deus e expandindo suas fronteiras a cada alma que é libertada. Eles sabem que assim como foram libertos do medo e da opressão, têm a responsabilidade de levar essa liberdade a outros. Para esses cristãos, a batalha espiritual é uma oportunidade de ver o poder de Deus em ação, transformando vidas e resgatando os perdidos. Esse tipo de cristão é o instrumento favorito de Deus para alcançar pessoas que ainda estão acorrentadas ao medo. Eles são guerreiros no reino, prontos para enfrentar as trevas e trazer a luz de Cristo aonde quer que vão. Eles sabem que assim como Jesus veio para destruir as obras do diabo, eles também foram chamados para continuar essa missão. São aqueles que com fé inabalável e plena consciência de sua autoridade em Cristo, fazem o diabo correr. Eu não sei que tipo de cristão você é, mas se você ainda vive preso nas correntes do medo, se você sente-se preso numa fortaleza de pavor que lhe impede de viver, saiba que Deus é vida e liberdade. Somente a verdade que Deus produz nos liberta do medo. Torne-se um cristão de quem o diabo foge buscando mais a Deus em oração, estudando com perseverança a palavra de Deus, envolvendo-se com o corpo de Cristo que é a igreja. E acima de tudo creia que Jesus Cristo morreu na cruz para torná-lo filho de Deus, e os filhos de Deus são morada do Altíssimo. O diabo não toca e foge daqueles cujo coração está em Cristo Jesus. Você crê nessas palavras? Então ore agora ao Senhor, consagrando sua vida a Cristo e assumindo um compromisso com seu Salvador Jesus. Onde quer que você esteja agora, no quarto, na rua, no ônibus ou trem, ore ao Senhor e tome posse dessa verdade. Que Deus te guarde, abençoe e encha com a coragem que vem do Espírito Santo. Um grande abraço e fique com Deus.